E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Física 2, Eletricidade e Magnetismo. Antes de tudo, eu gostaria de informar que para essa disciplina, os cursos de Física 1, Mecânica Clássica e cálculo multivariável são requisitos, ok? Então a gente vai usar uma série de ferramentas que a gente desenvolveu nessas outras duas disciplinas, aqui sem debruçar sobre a dedução delas, de onde elas vêm, tá? Coisas do tipo. Então é importante que já haja um domínio dessas duas disciplinas, ok? Aqui a gente vai dividir o nosso curso em três módulos. Um primeiro módulo onde a gente vai trabalhar a eletrostática, um segundo onde a gente vai tratar sobre campos magnéticos e forças, e um terceiro onde a gente vai tratar as equações de Maxwell, ok? A gente vai começar hoje a eletrostática de uma maneira muito introdutória, tá? Onde a gente vai tratar a carga e as forças elétricas, ok? Então, a gente começa aqui, tá? Existem dois tipos de cargas elétricas observadas que a gente vai designar como sendo cargas positivas e cargas negativas, ok? A convenção foi derivada pelos experimentos do Benjamin Franklin. Então, ele vai ser o responsável por definir quem é positivo e quem que é negativo, tá? Aí, desde então, por uma questão histórica, a gente mantém a convenção, ok? Ele esfregou um bastão de vidro com seda, chamou de positiva as cargas do bastão de vidro, e ele esfregou o lacre com pele e chamou a carga do lacre de negativo. Tá? Cargas iguais vão se repelir e cargas opostas vão se atrair. A unidade de carga elétrica que a gente trabalha é o Coulomb. E o Coulomb ele é definido como uma letra maiúscula C. Tá? É, a menor unidade de carga elétrica livre conhecida na natureza é a carga de um elétron ou próton, por exemplo, que tem uma magnitude dada pela carga elementar. A carga elementar, portanto, é dada por 1,602 e a mesa digitalizadora, obviamente, vai me atrapalhar agora, né? Porque ela resolve não funcionar. Achei. 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Essa aqui vai ser a menor carga livre que a gente vai identificar. Vai ser a carga de um elétron, a carga de um próton. Tá? Indo para a física de partículas, pode ser também a carga de um íon, uh, pode ser a carga de um lepton tal, por exemplo. Ok? E mais, a carga de qualquer matéria ordinária é quantizada em múltiplos inteiros de, tá? Um elétron carrega uma unidade de carga negativa, menos E, enquanto um próton carrega uma unidade de carga positiva, mais E. Em um sistema fechado, a quantidade total de carga é conservada, porque a carga não pode ser criada e nem destruída, né? Uma carga, ela pode, no entanto, ser transferida de um corpo para outro, tá? Então aqui, agora a gente vai se aproveitar dessa conservação de cargas para desenvolver algumas das teorias, tá? Então a gente vai simplesmente agora enunciar a lei de Coulomb, tá? Esse é o caminho seguido por quase todos os livros didáticos introdutórios de eletricidade e magnetismo, mas aqui a gente vai ter mais à frente uma compreensão muito melhor dessa lei e um nível intuitivo, tá? Onde a gente vai explicar como que Faraday pensava nessa lei em termos das linhas de força, tá? Mas a princípio a gente vai começar simplesmente enunciando a lei de Coulomb e não vamos derivar ela de lugar nenhum. A lei de Coulomb é uma lei experimental
Ou seja, é uma lei que a gente observa na natureza, não deriva ela matematicamente. Então, primeiro a gente vai considerar um sistema de dois objetos pontuais, com carga Q1 e Q2. Eles estão separados por uma distância no vácuo. A força elétrica exercida por Q1 e Q2 é dada pela lei de Coulomb. E a força vai ser dada como força exercida pelo objeto 1 no objeto 2 é dada por alguma constante vezes o produto das cargas Q1. Minha digitalizadora está realmente rebelde. Q1, Q2 dividido pela distância entre os dois ao quadrado. Esse Q2 quase não dá para enxergar, né? Q2 dividido pela distância entre os dois ao quadrado, apontando na direção radial, tá? Então aqui KE é a constante de Coulomb e o versor R chapéu vai ser o vetor R dividido pelo módulo dele, né? Ele é um vetor unitário direcionado de Q1 até Q2. A ideia então, portanto, é temos para tentar fazer esse negócio funcionar. Temos uma carga. Temos uma carga positiva aqui. Temos outra carga positiva aqui. Entre as duas cargas, nós temos essas duas cargas são separadas, tá? Essas duas cargas são separadas por uma distância r, né? Essas cargas são separadas por uma distância r. Tá? Esse valor é o módulo de r, né? É, não é o vetor. Ah, como essas cargas são de sinais iguais, aqui nós temos uma impulsão. E nós também vamos ter impulsão de mesmo sinal contrário. Então, esse cara aqui carga Q1, esse aqui tem carga Q2. Mesa de novo não quer funcionar. Carga Q2. Então, essa força à esquerda vai ser a força exercida pelo objeto 2 no objeto 1. E essa aqui vai ser a força exercida pelo objeto 1 no objeto 2. Ok? E a direção do versor
Então, a direção do versor é coerente com essa direção aqui, onde esse carinha aqui é o, portanto, é chapéu, tá? Carinha aqui é chapéu. Então, de forma semelhante, as forças que Q1 exerce sobre Q2 são dadas, é dada pela força de ação e reação, né? Pela terceira lei de Newton. Tá? Força que dois igual a menos F 2, 1. Veja que isso aqui não é módulo, tá? Isso aqui é vetor, tá? Pra não confundir. Então, se a gente tiver o mesmo sistema, né? Mas dessa vez nós temos uma carga dessa vez a nossa carga ia tornar isso aqui menor. Olha, eu quero que essa carga seja só negativa. Tá? Essa carga é negativa, então apontar nessa direção. Tá? Ok? Então esse cara é F12, esse aqui 21. Opa! Forças serão atrativas. Aqui é F21. Ok? O versor R continua apontando para fora, independentemente. Ok? Isso é consistente com a terceira lei de Newton, né? Note que aqui a força elétrica é um vetor e tem tanto magnitude quanto direção, né? No sistema internacional, a constante de Coulomb é dada por KE. Essa constante de Coulomb aqui embaixo, aqui no começo, né? Vai ser complicado. A mesa não quer colaborar. Então, no sistema internacional, esse cara vai ser KE, vai ser dada por 1 sobre 4 π y0. Tá? 1 sobre 4 π y0. Isso vai dar 8,9875 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Tá? Aqui, o ε0 vai ser a constante elétrica chamada de permissibilidade do espaço livre, ou do vácuo. Tá? Vai ser a permissibilidade do vácuo. E o valor de ε0 é exatamente igual a 1 sobre μ0 vezes c quadrado. Tá? Aqui onde μ0 é dado por 4π vezes 10 a menos 9 Newton segundo ao quadrado por Coulomb quadrado. Tá? E ele vai ser chamado de permeabilidade do espaço livre ou permeabilidade do vácuo. E aqui C
vai ser a velocidade da luz, né? Que é 299.792.458 metros por segundo, tá? Dessa forma, portanto, ε0, que é dado por 1/μ0 quadrado, vai ser igual a 1 sobre, aqui eu vou 1 por último, então 4π menos 10 a nona, newtons quadrado por coulomb quadrado, né? Vezes 299.792.458 metros por segundo. Isso nos dá 8,854, 187, 87, 17, e assim vai indo. Vezes 10 menos 11, coulomb quadrado por newton metro quadrado, tá? Então, antes da velocidade da luz for ser definida exatamente, o valor de ε0 dependia do experimento, né? Do valor medido experimentalmente da velocidade da luz. Agora, tanto ε0 quanto μ0 são definidos exatamente, tá? E aqui, então, aqui a gente coloca quem são os ingredientes para a lei de Coulomb. E agora a gente vai verificar como que usa a lei de Coulomb, né? Bom, a lei de Coulomb ela vai se aplicar a qualquer um par de cargas pontiformes. Quanto mais de duas cargas estão presentes, a força resultante em qualquer carga é simplesmente a soma vetorial das forças exercidas sobre ela pelas outras cargas. Por exemplo, se três cargas estiverem presentes, a força resultante experimentada por Q3, devido a Q1 e Q2, vai ser a força sentida pela carga 3, vai ser a força exercida pela carga 1 na carga 3, mais a força exercida na carga 2 pela carga 3. Ok? O princípio da superposição é dado por exatamente isso, né? A gente pode somar as cargas desses. Então a gente vai realizar agora um exemplo, tá? Um exemplo do princípio da superposição. Então, três cargas aqui vão ser arranjadas, tá? De alguma forma. Então, a gente vai ter um arranjo de cargas dado por aqui a gente vai ter um eixo y, carinha aqui y, decidido sozinho, e eixo y, aqui é eixo x, tá? Aqui na origem eu vou colocar uma carga positiva, tá? Aqui na origem eu vou colocar uma carga positiva e a carga Q1. A uma distância A,
a uma distância A, vou colocar uma carga negativa, carga Q2, tá? E aqui, uma distância A também, eita, uma distância. Nossa, essa mesa de digitalizador tá me irritando. Uma distância A também. Vou colocar outra carga positiva. Tá? Então aqui essas três cargas elas estão arranjadas, né, dessa forma. Agora o que a gente quer encontrar é encontrar a força, encontrar a força sobre a carga Q3, assumindo que Q1 vale 6 vezes 10 a menos 6 Coulomb, Q2 vale menos 6,0 vezes 10 a menos 6 Coulomb, e Q3 vale 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb, ok? E aqui a distância A vai ser de 2 vezes 10 a menos 2, tá? Então é isso, tá? Então, usando o princípio da superposição, né? A força em Q3 vai ser dada por F3 igual a F13 mais F23, ok? Que é 1 sobre 4πy0 vezes Q1, Q1, Q3 dividido pela distância de 1 até 3 quadrado, no versor 1,3, na direção R13, mais Q2Q3 dividido por R23 ao quadrado, na direção R23, ok? Então, nesse caso, o segundo termo ele vai ter um coeficiente negativo, porque Q2 é negativo. Então, o vetor unitário R13 e R23, eles não apontam na mesma direção, tá? Eles não apontam na mesma direção. Então, para poder calcular essa soma, a gente pode expressar cada vetor unitário em termos das suas componentes cartesianas e adicionar as forças de acordo com os princípios de adição de vetores. Então, a partir da figura, a gente vê que o vetor unitário R13 com um ponto indo de Q1 até Q2, ele pode ser escrito de uma forma polar, tá? Aqui, a gente verifica que daqui até aqui, né, a gente forma, primeiro, a gente forma algum ângulo θ, um eixo, tá? E segundo, aqui é a diagonal de um triângulo retângulo, né? Aqui tem a raiz de 2, né? A força Q1 e Q2 são até ativos, né? Então, perdão, Q1 não importa, Q1 e Q2, né? Q1 e Q3 são repulsivos, né? Então, se são repulsivos,
Se esses dois caras são repulsivos, o versor vai apontar para fora, tá? Q2 e Q3. O versor sempre aponta para fora. Tô maluco, né? O versor sempre vai apontar essa direção. 2Q3 também aponta para fora. Então, aqui, esse versor aqui é o R3 e esse versor aqui é o R23. Agora, o que a gente tá vendo aqui, na verdade, que é o que importa, é que, primeiro, esses dois caras se atraem. Então, essa carga vai sentir uma força para cá. E esses dois cargas se repelem. Então, também vai sentir uma força para cá. Tá? O que é cada uma? Essa aqui é a F13 e essa aqui é a F23. Tá? Quem que é F3? F3 vai ser a soma vetorial dessas duas. Então, F3 aqui. Tá? Se aqui é θ, né? Se aqui é θ, aqui, o longo aqui, ó, e também é θ. E, eu, e existe algum ângulo que vai daqui até aqui. Esse ângulo eu não sei, mas eu sei que esse primeiro aqui é θ, tá? Esse primeiro aqui é θ. Então, vou chamar esse segundo aqui de φ, beleza? Então, isso aqui é φ. Se a gente for olhar agora como que a gente pode descrever esse R chapéu 13, esse R chapéu 13 tem componente x. Se isso aqui é θ, então o componente x vai ser cosseno de θi, né? Cosseno de θi e mais seno de θj. Isso vai dar o quê? Né? Se aqui é A, esse θ aqui é 45 graus, né? Então, aqui vai dar raiz de 2 sobre 2 vezes I mais J. Ok? Raiz de 2 sobre 2 mais vezes I mais J. Então, de maneira semelhante, o versor unitário R23, o R23 é bem fácil, né? O R23 é imediato. Então, aqui, R23 é só I, né? Ele está apontando só para a direita, tá? Ele aponta só para a direita. Portanto, a gente conseguiu definir quais são os versores. Agora a gente só precisa fazer a adição vetorial comum e adicionar componente a componente, né? E aí a gente vai ter a força total. Então, vamos adicionar componente a componente. A força total. Essa mesa ainda vai me deixar maluco. Hoje ela resolveu fato, cara, paciência. A força total é igual ao quê? Vai ser igual a 1 sobre 4π com zero vezes E1Q2 sobre R12 ao quadrado vezes versor R12. É 13, né? Q1Q3 vezes. Todo lugar que coloquei 2 é 3. 1Q3 vezes R13 ao quadrado
vezes o versor R13 chapéu, mais Q2, Q3, R23 quadrado, versor R23. O que é isso? Isso é 1 sobre 4π y0 vezes Q1, Q2. Q1, Q3, eu tô colocando Q1, Q2 toda hora. Vezes a distância de 1 até 3, que é raiz de 2a, né? Raiz de 2a, agora é raiz de 2a ao quadrado, então. Né, a raiz de 2, né? Vezes o versor R13, que a gente encontrou aí em cima, né? Que é a raiz de 2 sobre 2, vezes I mais J, né? Isso aí mais Q, Q2, Q3, R vezes a distância de 2 até 3, né? Que é simplificar as contas, né? Q2 é menos Q1, né? Q2 é menos Q1. Então, mais menos Q1, Q3, vezes a distância entre os dois, né? Que é A, tá? A distância entre os dois é A. Vezes a componente, que é só I, né? Só I. Então, no final das contas, essa força vai ser igual a 1 sobre 4 com 0. Mais Q1, Q1, Q3 e A em termos comuns, né? 1, 0, Q1, Q3, A quadrado, vezes raiz de 2 sobre 4 menos I, 1, na direção I, mais raiz de 2 sobre 4, direção J. Ok? E a magnitude, esse aqui é a força total, né? A magnitude da força total vai ser dada por F3 sem o vetor, né? Só módulo. É 1 sobre 4π 1, 0, vezes Q1, Q3, vezes A quadrado, vezes a raiz de 2 sobre 4 menos 1 quadrado, mais raiz de 2 sobre 4 quadrado, raiz, né? Isso vai dar 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por coulomb quadrado, vezes 6 vezes 10 a menos 6 coulomb, vezes 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Isso dividido por a distância quadrada, né? Que é 2 vezes 10 a menos 2 metro quadrado por... Só metro quadrado. Olha, isso vezes o que está aqui dentro, né? E dá aqui dentro é 0,74. Vai dar 3,0 vezes 10 ao quadrado. Ok? O ângulo que essa força
faz, né? Com o eixo x positivo, ou seja, o ângulo φ, né? Esse ângulo φ, ele vai ser dado por o arctangente, da minha lousa funcionando, aqui. Tangente de quem? Arctangente de f da projeção em y, né? Da projeção em y dessa força sobre a projeção em x, né? Então, tá? Isso vai ser igual ao arctangente de raiz de 2 sobre 4 dividido por menos 1 mais raiz de 2 sobre 4, tá? Igual a 51, tá? Então, note que existem duas soluções para essa equação. A segunda solução vai ser o φ igual a 28,7 graus, né? E é incorreto porque a gente acabou de indicar que a força tem eixo positivo I e componente negativo J, né? Já um sistema com N cargas, portanto, uma força resultante experimentada pela jotésima partícula vai ser dada por F, usando o princípio da superposição, né? F em si J, né? Vai ser igual ao somatório de I igual a 1, I diferente de J, até N de todas as forças FJ. Tá? Aqui a FJ vai denotar a força entre a partícula e J. O princípio dessa superposição vai implicar que a força resultante entre as duas partículas, as duas cargas, é independente da presença de outras cargas, tá? Isso é verdade se as cargas estiverem em posições fixas, tá? Então, é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.